Esta página que estão a ver, no fundo, diz-nos o que pode sair em termos de textos literários que tenham dado. Estou a pensar no grupo 1, já falámos do grupo 1, mas das perguntas 1 a 6. Já falámos noutra cábula da pergunta 7, portanto não vou agora tratar dessa possibilidade. No grupo 1, atenção que até pode aparecer um texto que não seja dos autores do programa e os textos podem ser realmente sobretudo para interpretação sem estarem muito sem pegarem muito em conhecimentos de estudo, não é? Ao longo dos anos do secundário. Mesmo estas obras que estão no programa, estão aqui nas aprendizagens essenciais, muitas vezes não são depois objeto de perguntas a inquirir conteúdos estudados. Aparecem como qualquer outro texto podia aparecer para interpretação, mas é claro que ajuda imenso a pessoa a estar dentro da obra ou estar dentro do género. Eu digo estar dentro do género porque, em alguns casos, nem é propriamente um passo ou uma obra concreta que convém conhecer. É um dado género. Por exemplo, vejam ali na poesia trovadoresca, supõe-se que vocês estudaram algumas cantigas de amigo, algumas cantigas de amor, uma cantiga de escárnio e maldizer, mas seria uma grande sorte a aparecer alguma destas cantigas depois para interpretação no grupo 1 ser exatamente a que vocês tinham estudado. Mas também não é isso que se pretende, como digo. É um misto entre interpretação, um pouco ancorada num conhecimento do género, neste caso, ou da obra, por exemplo, no caso agora vamos ver do Camões, ou antes de chegarmos a Camões, de qualquer maneira, reparem que há aqui uma exceção, que é a Crónica de Dom João I, porque aí os capítulos 11, que é aquele do alvoroço que foi na cidade, e o capítulo 115 ou 148, ou, enfim, no fundo, trechos destes capítulos, são mesmo estudados portanto, aqui o autor das provas, se quisesse, podia mesmo insistir em informações conhecidas a priori. Já era mais difícil fazer isso com a farsa de Inês Pereira ou o Auto da Feira, porque embora a farsa de Inês Pereira ou o Auto da Feira sejam de leitura obrigatória, depende a escolha de uma de um destes autos, depende da escola. E, portanto, a não ser que pusessem uma pergunta, digamos, a remeter para as duas, mas à escolha em função do que tivessem dado em cada escola, era difícil resolver o problema de perguntar sobre uma das peças. Mas, por exemplo, já aconteceu aparecer no grupo 1 um texto da Ilustre Casa e outro dos Maias, mas aí nem foi bem para as pessoas mostrarem conhecimentos de alguma destas obras ou de ambas, era para interpretação pura. Como se a obra não fosse conhecida. Eles sabiam que cada aluno conheceria uma delas, ou deveria conhecer, mas as perguntas que estavam a fazer era de interpretação e aliás, caíam sobre as duas. Não, os passos eram para ser interpretados os dois, independentemente do aluno ter lido os Maias ou ter lido a Ilustre Casa.
No caso das rimas, também os sonetos estudados ou as redondias estudadas, reparem aqui, há o Camões tradicional das redondias e o Camões mais clássico e mais inovador também, o dos sonetos. Mas também não se determina quais sejam, não é? Mas já sabemos que os assuntos muitas vezes se repetem, há aspectos de forma que convém já estar habituados, não é? No caso do Camões épico, o que há, aquilo a que nos obrigam é ao conhecimento de três reflexões do poeta, entre seis, acho que é meia dúzia, não é? Que estão aí indicadas. Estas reflexões, atenção, correspondem às vezes correspondem, às vezes não, sempre, a várias estrofes, não é? Mas também não podemos, à partida, adivinhar ou estipular que estão estudadas sempre, não é? Porque, como aí se vê, só são de estudo obrigatório três delas, vá-se lá saber quais entre as seis. Bem, eu ia agora mostrar cada um destes casos para vermos o que é que vale a pena tentar rever. Eu, desta vez, limitei-me a pôr, a seguir ao vídeo, uma série de esquemas e de sínteses bastante sebenteiras, reconheça-se, para revisão e neste caso acho que chegam mais rapidamente pela leitura destes esquemas ou pela revisão destes esquemas e destas sínteses que até me envergonham, porque eu não acho que isto seja assim que se aprende ou que se estuda português, mas enfim, estamos em cima do exame e no fundo isto são estratégias funcionais. De qualquer maneira, vocês depois verão a seguir ao vídeo estes esquemas. Eu tenho aqui parte deles, mas não os vão ver agora. Isto é só para eu me lembrar e dizer-lhes o que mais vale a pena. Eu acho que a poesia trovadoresca está bastante revista. Ainda este último mês andámos a fazer exercícios práticos à volta de uma cantiga de amigo, ou a tentarem vocês criar uma cantiga de amigo, vimos também uma cantiga de Descane e Maldizer, recordámos as características das cantigas de amor. Eu acho que isto está muito razoavelmente preparado. E também a crónica de Dom João I. Nós chegámos a ver este ano duas vezes o episódio do alvoroço que foi na cidade, porque matavam o mestre, e também vimos os episódios ou trechos do cerco de Lisboa. Portanto, isto também me parece muito razoavelmente estudado. O que não significa que depois, já lhes disse, estas perguntas do grupo 1 implicam compreensão, claro, compreensão do texto, compreensão das perguntas, se calhar até mais que do texto, ou cuidado a cumprir o que é dito na pergunta, mas depois também são, sobretudo, questão de escrevermos bem, não é? De escrevermos com cuidado e cumprindo o que é pedido. E isso já foge, às vezes, até ao próprio estudo destas sínteses ou do conhecimento da obra, enfim. No caso da farsa de Inês Pereira, nós estávamos a ver até a peça numa representação que é esta. Acabámos por não chegar ao final, mas vocês conhecem. Lembram-se que se tenta provar no final, ou se consegue mesmo provar, o que o mote que, lembram-se também, aparecia, ou Gil Vicente escolheu, ou deram-no a Gil Vicente, como para que se provasse
que ele era mesmo criador das suas peças. Como se dizia que ele não seria criador dos seus textos, ele pediu um mote e escreveu uma peça que à volta do mote. E sabemos qual era a moralidade do mote, não é? A de que mais vale burro que me carregue do que cavalo, já não sei como é que era o mote exato, mas do que cavalo que no fundo seja como o escudeiro, não é? Muito elegante e muito bem falante, mas que me trate mal, não é? Prefiro um burro simpático a um cavalo arrogante e, e chegamos aqui às rimas. Eu, voltando um pouco atrás, sinto que nestas obras de que estive a falar, ou nestes géneros de que estive a falar, não valerá a pena, se calhar, fazer muita revisão. Mas vocês verão, inclusivamente tem aqui a peça em vídeo, se quiserem ver o final que nós chegámos a ver. Também não era nesta versão que andávamos a segui-la, sobretudo. Quanto às rimas, temos aqui, por um lado, os sonetos, que estudamos agora a propósito, ou voltámos a estudar a propósito das leituras em voz alta, e vimos aqueles temas fortes dos sonetos. E também lembram-se dos aspectos formais, não é? O soneto é a medida nova, o decassílabo, não é? E conhecem a forma do soneto, por contraste com a medida velha, a redondia maior ou redondia menor, sete versos, desculpem, 7 sílabas métricas a redondia maior e 5 sílabas métricas a redondilha menor, a métrica do Camões de índole mais popular, se quiserem o primeiro, não é? Antes da moda italiana, não é? Trazida por Sá de Miranda. Realmente há esses dois Camões, dentro do Camões lírico há esses dois Camões, não é? O mais popular, o mais tradicional, das redondilhas, e o dos sonetos. Mas depois também os vários temas. Talvez possam rever por aqui. No caso, cá estão os temas fundamentais. No caso dos Lusíadas, que eu acho que é mais difícil, porque a aparecer uma estrofe, parece-me uma estrofe ou duas ou três, enfim, talvez duas instâncias seja o máximo que possa aparecer, três. Se aparecer essas instâncias, se aparecerem, serão reflexões do poeta, mas elas são mais difíceis de compreender se vocês não as souberem já antes. E se calhar tentarem agora lembrá-las, ou com o manual do 10º ano, ou com estas sínteses aqui, valia a pena. Além disto, que está aqui, eu pus enfim, fiz um roubo de 10 páginas uma bela sebenta, mas bem escrita, não é uma sebenta corriqueira, é coordenada, escrita mesmo, mas provavelmente feita também com a colaboração de outros assistentes, pelo Carlos Reis. E eu mostro-lhes aqui a primeira página dessas 10 que eu reproduzo. E vale a pena. São, no fundo, as reflexões do poeta, o tal conjunto entre que aparecem as três obrigatórias, as três que é obrigatório cada escola estudar, e vocês têm aqui
não só as estâncias, mas um comentário à medida que vão aparecendo as estâncias. Vão ver que nestas 10 páginas que eu roubei, está isto muito bem explicado. Talvez valha a pena lerem. Aqui só pus a primeira. E pronto, eu ficava por aqui com a recomendação de que dessem um relance a esses esquemas todos, a essas síntese, e no caso aqui das reflexões do poeta, se calhar lessem mesmo estas páginas, que é a parte que eu considero mais difícil do 10º ano. E ficamos por aqui. Tentarei depois fazer uma coisa parecida para o 11º ano e para o 12º, embora aí haja mesmo cábulas talvez já mais específicas, como aquela que fizemos para o Pessoa e que talvez devamos fazer no caso do 11º para o Padre António Vieira. Vão estudando os capítulos do Padre António Vieira, o primeiro e o quinto, que são os que interessam. E o Frei Luís de Sousa é sempre uma obra também importante em exame. Pronto, ficava por aqui.